Todos, queridos amigos, é sempre uma grande alegria me reunir a vocês para esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, essa maravilhosa doutrina que nos acolhe, nos esclarece, nos convida ao esclarecimento e nos consola. O tema de hoje, então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 9, com um título bem parecido, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e que traz, então, para nós todos que estamos buscando esclarecimento, buscando sermos pessoas melhores. Então, esse capítulo ele nos traz algumas dicas, né? Alguns ensinamentos que vem através dos espíritos, junto com Kardec, quando ele faz então a codificação. Então, essa é uma fala de Jesus para o povo da época. Então, ele diz: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos possuirão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então aí já vem um breve questionamento, né? Se Jesus falou que seriam os brandos e pacíficos herdariam a terra e seriam chamados filhos de Deus, e os outros? E aqueles que não são brandos e não são pacíficos? O que aconteceria com eles, né? Eles seriam infelizes? Bem, então assim, na verdade, nós sabemos que todos serão felizes, todos serão bem-aventurados, porque o que acontece é que nós somos espíritos imortais e, por assim ser, todos nós chegaremos à perfeição moral. Então, todos nós um dia seremos felizes, todos nós um dia herdaremos a terra e seremos chamados filhos de Deus. Uns vão conseguir isso mais rápido, outros um pouco mais devagar. Vai depender do esforço de cada um. Então, por que Jesus, se todos serão agraciados, por que Jesus falou assim, né? Porque à época, a sociedade romana ela estava corrompida pelo materialismo. Então era necessário uma linguagem um pouco mais enérgica, um pouco mais firme, para que eles se esforçassem então, né? Para serem brandos e pacíficos, para poderem herdar essa terra, que na época era chamado Terra Prometida, mas que hoje também nós sabemos que tudo isso é símbolo, né? E essa Terra Prometida não é um espaço geográfico, é a nossa intimidade, a nossa paz interior, a nossa conquista do reino de Deus, vamos dizer assim, né? Então, Jesus teve que usar essa linguagem dessa maneira. Mas nós sabemos que Deus ama a todos da mesma maneira. Nós fazemos parte da grande família de Deus, da família universal. Então, todos nós somos amados da mesma maneira. Tanto é que no Evangelho de Mateus diz, né? Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e injustos. Quer dizer que todos aqueles, até o pior criminoso, ele um dia chegará à perfeição moral. Então, nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com os espíritos, Kardec então vai trazer algumas informações para nós e, como eu disse, um auxílio para que nós possamos conquistar essa terra prometida. Porque nós já passamos, por exemplo, pelo mundo primitivo, no qual o homem agia de acordo com os instintos. Hoje nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Fomos promovidos. Mas ainda, se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós temos ainda equívocos do passado a reparar. Então, somos espíritos imortais, vivemos e viveremos muitas vezes. E em cada existência nós realizamos boas obras,
adquirimos uma pontuação, mas às vezes também vacilamos e aí adquirimos algumas dívidas, alguns equívocos. E estamos caminhando, segundo os estudiosos do Espiritismo, segundo as mensagens que o movimento espírita tem recebido, estamos caminhando para um mundo de regeneração, no qual ainda existirá o mal, porém em número menor, né? Depois iremos passar para os mundos ditosos e felizes, no qual o bem prevalece, e depois um dia chegaremos aos mundos celestes, que é onde estão os espíritos superiores junto de Deus. Então, nesse capítulo, Kardec com os espíritos nos trazem algumas informações, porque lembrando, né, a todos que a doutrina ela é dos espíritos, ela não é doutrina de Kardec. Kardec foi o codificador e os espíritos o auxiliaram nessa codificação. Então a doutrina é dos espíritos, são um exército de espíritos que Deus manda para nos auxiliar na nossa jornada terrena e nos auxiliar nessa evolução. Diz no artigo da Federação Espírita do Paraná, por Maria Helena Marcon, o título do artigo é Expoentes da Codificação Espírita. Isso é encontrado na internet. Que esses espíritos que vieram auxiliar Kardec, não só desse capítulo, mas de toda a codificação, não foram meros espectadores, né? Eles foram homens e mulheres que lutaram pelo bem, pela justiça, eram cientistas, filósofos, escritores, pessoas muito letradas, né? Mas que por lutarem pela justiça e pelo bem, eles foram perseguidos, assim como Jesus foi também. Então eles não foram meros espectadores, eles têm experiência para hoje nos trazer, através da doutrina dos espíritos, essas informações e experiências que também eles viveram. Então, nós temos nesse capítulo alguns títulos: Injúrias e Violência, que é por Kardec; Afabilidade e Doçura, que é por Lázaro; a Paciência, que é um espírito amigo. Tinha uns espíritos muito discretos que não dão o nome, né? Eles são bem modestos, discretos, por isso não dão o nome. Obediência e Resignação, por Lázaro; e a Cólera é um espírito protetor, e também Hahnemann. Então aqui 2 espíritos vêm trazer alguma coisa sobre a cólera, e vamos combinar, né, que a cólera é uma coisa grave do comportamento humano. Então olha só, precisou de 2 espíritos vir trazer alguma informação, né? Então o espírito protetor, um discreto, não se nomeou, e Hahnemann é um alemão que foi inclusive o criador da homeopatia. Estudando para dar esse estudo de hoje, eu aprendi sobre isso, né? Muito legal. Então, a cólera é muito comum nos dias de hoje, né? Só nós abrimos as redes sociais. Meu Deus do céu, as pessoas acham que porque estão ali atrás de uma telinha, podem dizer o que quiser, né? Então, a cólera necessita mesmo de 2 espíritos para trazer informação. Então, no primeiro, Injúrias e Violências, então, Kardec nos esclarece que nessa passagem Jesus fala para aquele povo que na época era rude, rebelde, né? Que matar alguém, matar um irmão, é digno de condenação. Ofender é digno de condenação. Chamar um irmão de louco é digno de condenação. Se encolerizar para com o irmão é digno de condenação. Ou seja, não é só matar, porque não sei se vocês também concordam, né, com o que Kardec diz, mas muitas vezes uma palavra mata, né? Então, Jesus considerava, né, Jesus afirma para o povo que isso é digno de condenação. Por quê, né? Daí, mas por que, né? Uma simples palavra ofensiva pode ser digna de condenação?
porque vai contra a lei de amor e caridade, que é a lei divina que deve reger as relações humanas. Então essa é a lei, por isso ela está junto, né? Amor e caridade, lá se você olhar o livro dos Espíritos, essa lei ela está junto, amor e caridade, amor e justiça, porque não tem como ser caridoso, justo, se não amar, né? Então, já que vai contra essa lei, Jesus diz é condenável, né? E todo o mal que nós fazemos, ele retorna a nós. Então, quem condena não é Deus que pune, não é Jesus que pune, não é Ele que condena, somos nós mesmos. Porque o que acontece? Tudo aquilo que nós fazemos ou tudo aquilo que nós dizemos retorna para nós, é a lei do retorno. Mas dia menos dia vai chegar até nós. Então nós mesmos acabamos nos condenando, né? E se somos espíritos imortais, mesmo que não seja nessa existência, numa outra vem, né? Um dia a conta aparece. Então, se nós analisarmos a nossa realidade, tudo que nós estamos vivendo no nosso mundo real, né, na atualidade, não tem tantas coisas que às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por quê, né? O que acontece, não é? Então tudo resultado. Olha, se nós olharmos aí a história da humanidade, nós já queimamos gente, já decapitamos, já enforcamos, já fizemos horrores, né? Então, Jesus, através dessa fala para esse povo, ele faz um convite para que as pessoas busquem, então, realizar boas obras, amar o próximo como a si mesmo, cumprir com aquele mandamento. E isso ele fez há 2000 anos atrás e nós continuamos engatinhando, continuamos virando as costas para o Evangelho de Jesus. E quando eu digo nós, né, a humanidade, né, em termos de humanidade, graças a Deus nós estamos aqui já buscando alguma coisa, uma melhoria, né? Mas o que vemos por aí é assustador. Então, essa nossa atitude, né, de nós nos melhorarmos, de sermos dóceis, de sermos afáveis, que Lázaro vem nos trazer em seguida, ela começa no nosso lar, né? Deve começar no nosso lar, porque lá é o local onde nós iremos aprender a amar para poder ir para a sociedade e amar o nosso próximo como nosso irmão da grande família universal. Então é no nosso lar que nós devemos iniciar, ensinando as crianças, os jovens, trocando boas energias, bons ensinamentos, não é? E nós vemos também, infelizmente, uma realidade na qual as famílias estão muito entregues, né, às tecnologias e, infelizmente, não querendo condenar, mas porque é muito útil. Olha aí, né, nós estamos aqui nesse momento fazendo uso da tecnologia para que essa mensagem, essa exposição vá chegar pode chegar através do YouTube até o outro lado do mundo, né? Então, não querendo condenar as tecnologias, mas nós temos que ter essa consciência da necessidade do controle, do autocontrole diante das tecnologias. Então, Jesus nos faz esse convite para que nós busquemos os prazeres espirituais, porque até então, a época em que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, né, já acontecia de que as pessoas estavam se entregando ao materialismo, buscando somente os bens materiais. Imagina em 2023, né? Então é um convite e sempre há tempo de nós aceitarmos o convite. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, faz uma distinção. Imagine, foi escrito em 1864, né? Faz uma distinção entre homens brandos e homens violentos. Ele traz ali, né, no texto, que eu convido todos a lerem de maneira mais aprofundada, o capítulo 9, é bem interessante.
ele traz ali uma distinção entre esses dois grupos de homens, né? Que os violentos, eles detêm o poder, exploram, esmagam os mais fracos, eles têm, além do necessário, eles têm o supérfluo, enquanto que os brandos e pacíficos, por assim serem, muitas vezes não têm nem o necessário para a sobrevivência e são esmagados e explorados pelos demais. Só que se nós pensarmos na realidade atual, e já que o Evangelho foi escrito há tanto tempo, né, nós vemos que está havendo uma mudança nesse quadro aí, né? O que acontece hoje em dia? Muitas pessoas que eram muito brandas, que eram pacíficas, né, que curvavam-se diante desses homens mais poderosos, eles não estão mais ficando brandos pacíficos, né? Muitos estão trocando esses sentimentos nobres por sentimentos de revolta, se entregando ao crime, se entregando então às más condutas, né? Então está havendo uma mudança nesse quadro aí. Isso é muito triste, ou seja, estão se corrompendo, né? Muitos já não estão se curvando, o que causa cada vez mais, né, a dificuldade na sociedade. Também, além do lar, né, o nosso local de trabalho, as relações de amizade, em todos esses locais, né, nós devemos, então, tentar semear o bem, semear a paz. E Lázaro vem nos trazer o seguinte, nos alerta, né, que na sociedade existem muitas pessoas que são simpáticas, se mostram brandas, pacíficas, mas que têm veneno no coração, ou seja, né, usam máscaras da bondade, mas que no fundo estão ali puxando o nosso tapete. Então ele diz, né, que podem enganar os homens, mas não enganar a Deus, né, e um dia a conta virá. Depois, sobre a paciência. Então, o Espírito Amigo vem nos trazer sobre a paciência, essa virtude, uma das mais belas virtudes, mas tão difíceis de nós cultivarmos, não é? E olha como começa no capítulo 9, como começa nesse item paciência, com a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, isso é difícil. A dor é uma bênção. Aí a gente vai pensar que dor, né? A dor da perda de um ente querido, uma enfermidade, uma traição, um abandono, indiferença, miséria material, falta de oportunidades, discriminação de todos os tipos, intolerância, preconceitos de todos os tipos, racismo, etc., né? Então diz o Espírito Amigo que se nós considerarmos as bênçãos, nós veremos que o número é bem maior do que as dificuldades, que as tragédias. Mas é que o nosso olhar, ele chama mais atenção porque é ruim, né? O que é bom nós não nos chama atenção. Então ele faz uma comparação e aí eu relacionei assim a nossa cegueira, né? E quantos nascimentos, né, acontecem? Existe a morte dos entes queridos, mas quantos nascimentos, quantas famílias, quantos nascimentos acontecem na nossa família durante a nossa vida, quantas alegrias, né? A saúde, quantas pessoas têm saúde, como nós temos muito tempo da nossa vida saúde, né? A lealdade, amigos leais, isso é muito bom, é uma grande bênção. Também a união das famílias, dos amigos, as pessoas que convivem junto, e ainda a solidariedade. Olha o que nós estamos vendo agora com essas tragédias que têm acontecido, quanta solidariedade que a gente tem visto, né? Também a opulência, a fartura, quantas pessoas vivem na fartura, muitas vezes não só da fartura material, mas a fartura de amor, de alegria, de esperança. E ainda o amor e a amizade que nós vivemos durante a nossa vida também. Quantas experiências amorosas e de amizade nós vivemos. São bênçãos,
São grandes bênçãos que acontecem na nossa existência. E nós temos que também deixar a nossa cegueira de lado e olhar também para isso e agradecer todos os dias por aquilo que nós temos, né? Sem contar muitas aflições que nós passamos, que é obra nossa mesmo. Porque é plantio, né? Nós plantamos, vamos ter que colher. Então, se nós olharmos, inclusive, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz lá as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, nós vamos ver que muitas das coisas que nós passamos é fruto do nosso plantio, muitas vezes negligente. Então, nós façamos esse exercício, né, de pensar sobre as bênçãos que nós temos, para que nós carreguemos esse fardo da nossa vida de maneira mais leve. Então, a gratidão, ela atrai coisas boas. Então, é muito importante que ao acordar nós saibamos agradecer. Depois ainda, obediência e resignação é trazido então por Lázaro ainda. Jesus foi um exemplo dessas virtudes, né? Jesus foi obediente, foi resignado às leis divinas. E olha tudo pelo qual ele passou. Todo o sofrimento, toda a humilhação, todo o descaso, o menosprezo, né? As dores físicas, tudo que ele passou. Então, quanto mais nós, né, que cometemos nossos equívocos. E aí Lázaro repete esse convite que Jesus nos fez lá naquela época e nos diz que as virtudes e os vícios, eles fazem parte do nosso intelecto, né? Nós recebemos de Deus a inteligência suficiente para fazer boas escolhas. Recebemos o livre-arbítrio, no entanto, acabamos fazendo escolhas erradas e sofrendo as consequências. Então, Lázaro nos convida a obedecer, então, à lei do progresso e trabalharmos pelo nosso adiantamento. E ele diz, ai do preguiçoso, do orgulhoso, que se fechar ao entendimento, porque um dia, mais dia menos dia, ele terá que ceder à sua rebeldia. Já os brandos e pacíficos estarão prontos para os ensinamentos. E a cólera, que trata aí pelo espírito protetor e também Hahnemann, vem nos trazer, em primeiro momento, pelo espírito protetor, as características, né? A pessoa colérica, raivosa, né? Ela age muitas vezes como se fosse um animal, né? Se ela se enxergasse no espelho, naquele momento ela teria medo de si mesmo, ou então se sentiria extremamente ridículo. Ele se acha poderoso, quer que todos se dobrem diante dele, mas ele é digno de pena, porque é um espírito totalmente perturbado por suas crenças. Ele se crê acima dos demais, ele se coloca numa posição de superioridade que ele não tem. Então, é um equivocado, né? E a primeira vítima da sua cólera é ele mesmo, porque a cólera, né, a raiva, prejudica extremamente a saúde, porque todos os nossos sentimentos, nós sabemos disso, hoje há muito esclarecimento nesse sentido, que todos os nossos sentimentos e todas as nossas ações vão refletir no nosso corpo físico. Então, o colérico, ele é o primeiro prejudicado, porque a saúde dele vai à bancarrota. Sem contar que em muitas ocasiões em que ele se entrega à cólera, ele poderá cometer coisas que nunca mais poderão ser retomadas, como um crime, por exemplo. Olha os feminicídios que estão aí crescendo, né, no nosso estado. Cresceu uma porcentagem X lá nesse último bimestre dos feminicídios. Então, um homem que diz amar uma mulher, naquele momento de cólera, comete um homicídio e aí depois muitos deles se suicidam ainda, né? Então, a cólera é um comportamento grave que nós devemos combater, né? Que nós devemos trabalhar no nosso íntimo para não acontecer isso. Porque a nossa inteligência nos permite que nós eduquemos os nossos sentimentos. Todos os nossos sentimentos podem ser educados.
recentes estudos, inclusive a Associação Médica Espírita, e nós temos aqui na Serra Gaúcha também, uma palestrante chamada Samira Turconi, se quiserem acessar lá no YouTube, Samira Turconi. Ela tem várias palestras, né? E ela é uma estudiosa da epigenética. A epigenética é uma ciência nova, né? A genética estuda a hereditariedade, aquilo que nós herdamos dos nossos pais em características físicas e emocionais, né? E a epigenética vai além da genética. Ela constatou, não é, que além daquilo que nós herdamos pela genética dos nossos pais em características, nós podemos mudar, porque nossa mente e a nossa vontade manda mensagens para nossas células fazendo alterações no nosso comportamento. Então, já há um estudo nesse sentido. É um estudo novo, né? Então imagina o quanto de poder tem a nossa vontade. Porque a nossa vontade, a nossa inteligência está no espírito. O corpo é só um invólucro carnal que vai levar o nosso espírito para que nós possamos cumprir a nossa missão, né? Que é a vida dada por Deus para nós, a dádiva da vida, para que nós aprendamos a amar e servir. E mesmo tendo tantas oportunidades, ainda estamos com dificuldade nessa área, né? Então, como eu disse, há 2000 anos Jesus veio trazer essa mensagem de amor, fazer esse convite para que nós olhemos o nosso irmão como o nosso irmão, que é da grande família universal, e nós ainda insistimos nas nossas dificuldades. E para finalizar, eu trouxe um texto desse livrinho aqui, Confia Sempre, Confia e Serve, do Chico Xavier. Esse texto é pelo espírito André Luiz, que é aquele personagem do filme Nosso Lar, muitos de vocês talvez tenham assistido. Eu achei ele bastante próprio para a nossa rotina diária, para a nossa vivência diária no atual momento. Então, onde estiveres, não percas a oportunidade de semear o bem. Se a conversa gira em torno de uma pessoa, destaca-lhe as virtudes, recordando que todos ainda nos encontramos muito longe da perfeição. Se o assunto descamba para comentários maliciosos acerca de certos acontecimentos, procura discretamente imprimir um novo rumo ao diálogo, sem te julgares superior a quem quer que seja. Onde estiveres, não permita que o mal conte com o teu apoio para se propagar. Se muitos falam em tom de pessimismo sobre os problemas que afligem a humanidade, demonstra a tua confiança no futuro, recordando aos interlocutores que nada acontece sem a permissão de Deus. Se outros se transformam em profetas da descrença, quais se fossem eles mesmos os únicos a se salvarem do naufrágio dos valores morais em que o homem se debate nesse ocaso do milênio, trabalha com todas as tuas forças na construção de um mundo melhor, porquanto um só exemplo tem mais poder de persuasão sobre as almas do que 1 milhão de palavras. Onde estiveres, não te esqueças de que o bem necessita de ti, como instrumento para manifestar-se, e não cruze os braços, como se nada tivesses a ver com o que aconteceu ao teu redor. Então, queridos amigos, eu agradeço a atenção de todos e convido a todos para essas leituras edificantes, porque elas vão nos auxiliar nessa caminhada e na nossa melhoria.
saibamos todos nós que Deus conta conosco para a harmonia do universo, da obra de Deus, né? Então, Deus, os homens e a natureza vivendo em harmonia. Deus conta com todos nós. Muito obrigada. Muita paz a todos.